A ansiedade pela dose imunizadora contra a Covid-19 fez com que muitas pessoas em Correntes se antecipassem, formando uma longa fila de carros, dias antes mesmo de o município receber as doses da vacina. Uma extensa fila de carros que já está próxima ao Parque de Exposições começou a ser formada ainda na tarde do último domingo, dia 21. O local funciona como ponto de drive-thru. Nesta segunda, dia 22, conversamos com o coordenador em exercício do plano de imunização em Corrente, Hudson Lucas, que trouxe informações sobre as filas antecipadas e o processo de vacinação no município. Hudson, nós estamos vendo aqui uma longa fila que começou a se formar ainda no domingo. A coordenação de imunização lançou algum aviso para essa fila começar a se formar? Como é que foi a formação dessa fila de forma já antecipada? Não, Alessandra, não foi informado, nem lançado nenhum informativo ou por outro meio de comunicação que viesse chamar a população para dar início a essa fila para o início de uma nova vacinação, terminar a etapa que já tinha se iniciado de 75 a 79 ou que seja de iniciar a nova etapa na faixa etária de 70 a 74. A população, ela por meio de si só ou talvez com medo de a quantidade de vacinas que está sendo mandada pela CESAP não der o quantitativo adequado para toda a população, eles estão vindo fazer essa fila sem a gente dar qualquer comunicativo antes de ter alguma vacinação no decorrer da semana. É a própria população tentando prever. Como é que a Secretaria tem lidado com isso? Não é a primeira vez que esse fato acontece. Semana passada também aconteceu. A Secretaria tem orientado, tem ido essas pessoas no sentido de dizer que a vacina ainda não chegou e que quando chegar será avisado? Como é que está isso? Sim, Alessandra. A gente presta orientação, tenta esclarecer para a população que alguns ficam presentes aqui. A gente tem que esclarecer para alguns daqueles que ficam presentes aqui, porque a maioria só coloca o carro e vai embora. Aqueles que permanecem aqui, a gente tenta esclarecer qual é a real situação que a gente fica a depender da chegada da vacina, primeiramente aqui no município, certo? E depois dessa chegada, a gente ter o real quantitativo que a gente vai dispor na campanha do drive-thru. E fica difícil a gente trabalhar dessa forma, porque isso vai priorizar alguns e dificultar para uma certa parte da população. A princípio, aqueles que não têm automóvel e aqueles que moram na zona rural, que não vão ter como se dispor de chegar 2, 3 dias antes aqui para enfrentar uma fila dessa. Putz, vai haver vacinação para todo mundo, que a gente percebe aqui, parece que há um medo da população, inclusive de vir de forma antecipada, de que não há doses para todo mundo. Com relação aos grupos, às faixas etárias que está dividido, a Secretaria tem condições de vacinar as pessoas de cada faixa etária sem deixar ninguém sem? Como é que o município está fazendo esse quantitativo? Já vem determinado da CESAP? Bem, Alessandra, a gente fica a depender do Estado, né? A Secretaria de Saúde do Estado, a CESAP, ela que fica responsável de distribuir e dizer qual quantitativo vai ser distribuído para aqueles municípios. Sendo que, por vista, a própria CESAP, ela vai ter uma dificuldade em relação de receber essas vacinas, porque quem repassa essas vacinas é o governo federal para o Estado e o Estado distribui para os municípios. O Estado adotou uma distribuição em relação de porcentagem em relação àquela população daquela faixa etária, onde no início foi distribuído de 90 anos a mais, depois subdividido entre 85 e 89, 80 e 84. Hoje estamos na faixa etária de 75 a 79. Esse quantitativo ele não está sendo suficiente no momento devido à demanda que a CESAP manda em relação ao registro que é calculado pelo IBGE, que no momento esse registro está desatualizado e não bate com o real número de idosos que tem naquela faixa etária. Por exemplo, a faixa etária que a gente já passou de 90 anos a mais e a de 85 a 89, tanto de 80 a 84, não suprimiu 100% da população. A gente vai fazer um ofício, está aguardando uma reunião com o Conselho de Saúde do município, fazer esse ofício e mandar nominalmente a relação com o CPF e data de nascimento, para que essas doses depois venham chegar aqui no município. A questão do drive-thru, como é feito aqui? Quantas pessoas são vacinadas? É uma por veículo, duas, mais como é? Alessandro, até hoje não foi disposto assim uma quantidade que
limite dos passageiros dentro do carro. O que a gente peça é pelo menos que siga a norma de trânsito, né? São 5 passageiros com o motorista. O que a gente pede é que pelo menos aqueles passageiros tenham algum grau de parentesco, certo? Ou tio, vó, ou avô estejam ali presentes. Os familiares também se atentar em relação à faixa etária dos idosos, se atentar à idade, porque é bem específico. A vacina acontece de 75 a 79, a gente vai realizar naquela faixa etária, não em pessoas com menos de 74 a menos que isso, ou pessoas já de 80 ou mais. A campanha é para aquela idade específica, de acordo com a faixa etária. É somente aceita a questão do carro ou há outros modelos, outras formas de veículos que a secretaria também aceita? Sei lá, chegou alguém aqui de moto ou veio de pé, a secretaria vacina se tiver na fila? Sim, sim. A modalidade drive-thru, na verdade, é só uma campanha que vai chamar para a gente não aglomerar uma quantidade de pessoas em um único local. Porque a modalidade drive-thru vacinou, coletamos os dados e liberamos aquela pessoa de imediato. E não vai ficar em um único local aquela aglomeração. Mas as pessoas que não têm automóvel, possuem alguma moto em casa, que não tem automóvel de forma nenhuma, vem de pé, também podem ser vacinadas. O que a gente quer é que aquelas pessoas que venham de pé, elas pelo menos localizem no dia que chegou, aonde ela se encontrou. Por exemplo, ela chegou, a fila na verdade vai ser aqueles carros. Ela chegou, ela vai se localizar e não vai precisar ficar ali na fila. Hudson, com relação à parte de documentação, quais são os documentos necessários para a pessoa receber a imunização contra o corona? Vai ser necessário, Alessandro, documento com foto para registrar ou o CPF ou o cartão do SUS, o comprovante de residência, algum comprovante de parentesco familiar e o cartão de vacina. Não precisa se desesperar aqueles idosos que não têm o cartão de vacina, porque aqui no momento da campanha a gente vai estar realizando também o cartão de vacina para aqueles que não têm, mas aqueles que tiverem pode trazer para dar continuidade àquela caderneta de vacinação. Ok, mais uma vez para as pessoas que estão formando as filas de forma antecipada, vários dias, qual é o recado da Secretaria de Saúde para esse pessoal? Eu peço que as pessoas elas tenham mais consciência, calma, porque a vacina vai chegar e vai dar para todos. A gente sei que está vivendo num momento que a gente já passou aquela primeira fase de onda e está vindo uma segunda, mas o momento é de calma e aguardar que essas vacinas cheguem e a gente vai vacinando aos poucos, porque não adianta a pessoa aglomerar hoje aqui. O que a gente quer é que as pessoas fiquem tranquilas, fiquem calmas, que a vacina ela vai ser destinada a todos. Em nenhum momento essa vacina vai faltar a alguém. Mesmo que com as dificuldades, mesmo que não venha o quantitativo ideal, mesmo que falte, aí a gente vai correr atrás para tentar conseguir a vacina de todos. Seja da idade que já passou, que vai ser dos 80 até os 90 anos ou mais, seja das próximas idades que virão. Então eu peço que tenham mais consciência em relação dessas filas que estão se formando antecipadamente, porque hoje, dia 22, a vacina ainda não chegou em minhas mãos e já podemos ver que tem um quantitativo de carro ali surpreendente, para quem ainda não tem nem vacina e nem data determinada para uma próxima vacina.